Resistência, capacitância, tensão contínua, corrente alternada, tensão alternada, corrente contínua, frequência, indutância. Talvez você já ouviu esses termos em alguma vez na sua vida, seja no período que você estava na escola, ou até mesmo em vídeos de tecnologia e eletrônica por aqui no YouTube. Então hoje eu vou mostrar para vocês que essas grandezas elétricas não são tão complicadas assim, com a ajuda de um amigo muito aliado à nossa bancada, para quem aí está começando com eletrônica, principalmente a querer fazer manutenção de consoles. Eu sou o Andrews, bem-vindo ao meu canal, esse é o Andrews Tech, um canal que traz para você toda quinta e sábado às 8 horas da noite, conteúdo educacional e informativo sobre o mercado de games. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Quem é aí o nosso amigo diário da bancada de um técnico em eletrônica que trabalha com qualquer, tá? Eu digo qualquer nicho de mercado, não somente de videogames, mas também de computadores, celulares, placas de vídeo, televisão, micro-ondas, etc, etc, etc. Tá? Todos os nichos voltados aí à eletrônica é utilizado esse camarada aqui que você provavelmente já conhece, que é o nosso multímetro, tá? No multímetro, cada um tem uma especificação, né? Esse aqui, no meu caso, eu preferi ele, porque além de ele ser um multímetro pequeno, ele também mede capacitância, tá? Que seria o quê? Medir capacitores, tá? Então tá aqui o símbolo do capacitor aqui, ó. Se vocês conseguirem olhar, ó, olha só, tá vendo? Em cima aqui desse símbolo do diodo, esse aqui é o símbolo do capacitor. Então esse multímetro ele também, além de medir continuidade, condução reversa, resistência, ele também mede capacitância, tá? Então, sem muita delonga, vou mostrar para você cada função desse multímetro aqui, tá? Que é um multímetro básico aí e é um multímetro bacana para você começar aí as análises dos seus reparos. Então vamos falar aqui sobre a primeira grandeza elétrica, que seria a tensão, tá? Vou ligar o multímetro e aqui nós temos o que? A princípio, a tensão contínua, né? Por que tensão contínua? Porque, ó, você está vendo esse símbolo aqui, ó, do tracinho riscado e 3 pontinhos, né? Isso significa o quê? Que ele está programado para ler tensões contínuas. E o que é tensão contínua? Tensão contínua, você pensa no seguinte, é aquela tensão que geralmente ela roda dentro aí do teu console, tá? Se o seu console não tem uma fonte interna, é a única tensão que ela roda dentro do seu console. Ou então pode ser a tensão que roda no seu controle, a de pilha, por exemplo, tá? Como é que eu faço essa medição? Essa medição você tem aqui, essas duas pontas chamadas de pontas de prova. A ponta vermelha é a ponta positiva e a ponta preta é a ponta negativa, tá? Então vamos medir a tensão contínua dessa pilha, por exemplo. Eu coloco a ponta de prova vermelha no polo positivo da pilha e a ponta preta, que é a negativa, coloco ela embaixo. Então essa pilha ela tem aí 1.558 volts, ou seja, 1,5 volt, tá? Então é assim que você mede tensão contínua, tá? Você coloca o multímetro na escala de tensão, que é o V, né? A pilha está com 1,5 volts. E aí você tem aqui a simbologia, que é esse traço inteiro, esses pontilhados. Porque em alguns equipamentos eletrônicos, às vezes só vem um pontilhado, mas geralmente vem junto, tá, gente? Porque isso aqui é uma norma técnica mundial e é praticamente igual. Andrews, como é que eu faço para medir tensão alternada? Nesse multímetro eu aperto aqui, ó, no Select. E aí ele mudou para esse Tilt, tá vendo? E aí o que que acontece? Onde é que eu meço tensão alternada? Você pode medir tensão alternada, por exemplo, em uma tomada. Você quer ver se o cabo do cliente, do console do cliente, está gerando tensão. Eu tenho aqui um cabo onde eu testo os consoles antigos, né? O Dreamcast, Xbox clássico, PS1, PS2 Slim, que é esse cabo aqui, né? Então como é que a gente faz? Olha, a gente coloca a ponta de prova em qualquer lugar, porque não tem polaridade, tá? E aí nós fazemos a medição para saber se está chegando tensão aqui, ó, 117,7 volts, ou seja, que é a tensão padrão aí da tomada, se vocês olharem, vão ver, certo? Então deixa eu fixar aqui, ó, que a ponta de prova não estava fixando.
Tensão alternada não tem polaridade, tá? É diferente da tensão contínua que tem polaridade. Andrews, o que acontece se eu inverter a ponta de prova e colocar errado, fazer a medição errada? Se você colocar a ponta de prova vermelha no multímetro com tensão contínua, ele simplesmente vai te dar uma tensão negativa, olha só. Deixa eu mudar aqui de novo para contínua. Tá vendo? Tá 1.559, mas se você olhar lá, ó, o tracinho eu mudei, né? Ele tá aquele traço reto, que seria aí da tensão contínua. E é assim que a gente mede tensão contínua e tensão alternada no multímetro, tá? O próximo item aqui, ele é praticamente, ele se repete, porque ele mede o quê? Ele mede aqui na escala de milivolt, né? Para você saber aí consumo, para você saber quanto que tá rolando de tensão no circuito. Então, praticamente a mesma coisa. Com o traço reto, você mede a tensão contínua e com o tiozinho você mede a alternada, tá? Então, o próximo escala que a gente vai aqui no multímetro é a parte de resistência. Aqui no multímetro, nós tá vendo esse símbolo aqui, ó, do God of War? Esse símbolo é da grandeza ômica, né? Que seria ohm. Então, como é que você mede um resistor? Eu vou pegar um resistor aqui para mostrar para vocês, só um minutinho. Bom, pessoal, já com o resistor em mãos aqui, tá? Esse aqui é um resistor. Deixa eu que a câmera pegar o foco, olha só. Ele aqui é marrom, preto e laranja. Significa que é um resistor de 10K. E o último anel aqui dourado significa que ele tem 5% de tolerância, tá? Vamos fazer a medição desse resistor. Já estamos aqui na escala de ohm, né? Então também não tem polaridade para medir esse resistor, tá? Eu vou com as minhas mãos aqui mesmo fazer a medição desse resistor. Olha lá, ele está dizendo o quê? Que aqui nós temos 9.62. Você está vendo que tem um K na frente? O K, ele é um fator de 1000. Então ele quer dizer o quê? Que seria 9.640, 9.650 ohms aqui, tá? Então aí, mas como é que você pode dizer? 9.6K ohm. Quer dar um exemplo prático para vocês? Sabe os jogos de esporte? NBA 2K2, NBA 2K21. O que quer dizer? NBA 2021. NHL 2K9. Quer dizer, é o jogo NHL do ano de 2009. Então é assim que você mede resistência, tá? Essa grandeza K geralmente você vai ver nos resistores. Esse aqui é um resistor de 10K que, por exemplo, eu utilizo no Dreamcast para fazer o mod BIOS. Tá? Quando você vai fazer o mod BIOS, instalar esse chip aqui da MX, você utiliza 2 resistores de 10K. Então eu tenho bastante desses resistores aqui. Tem o SMD também, por conta da plaquinha que eu estou desenvolvendo, que é a Dream BIOS Reborn. Tá? Ficou claro para vocês esse exemplo? E agora nós vamos fazer o quê? Ver a escala de continuidade. Tá vendo aqui que tem esse símbolo do sonzinho? É por quê? É porque é para você... Ó, isso aqui é um suposto curto, né? Para você identificar componentes em curto. Não quer dizer que tudo que você apita, quer dizer que o componente está em curto. Às vezes a resistência daquele circuito é muito, muito baixa. Deixa eu pegar aqui um adaptador de ideia para SATA. Você quer, vamos supor, eu quero identificar quais pinos aqui são o terra, tá? Ou o negativo, ou o neutro, tá? Esse aqui é um adaptador, um conversor IDE SATA. E aqui ele tem 44 pinos. Tá? Vocês estão vendo aqui que estão marcados pino 1? Olha só. Se a câmera ajudar. Então, aqui ó, tá marcado o pino 1 e aqui tá marcado o pino 2. Ou seja, o pino 1 é o de cima e o pino 2 é aqui de baixo. Tá? E aqui ele vem para o pino 44 e aqui o pino 43. Ou seja, essa fileira de trás é os pinos ímpares e a fileira daqui é os pinos pares. Então o que acontece? Você quer saber quais são os pinos terra. Eu já sei quais são, mas eu só vou mostrar aqui para vocês, tá? Como é que você mede? Qual que é o pino negativo, que é o pino terra? O primeiro pino 2 aqui, ó, ele é o pino terra. Aí, onde é que você pode conferir onde tem ponto terra? Ó? Aqui, ó, por exemplo, ó, no que segura o conector. Por quê? Toda a placa, gente, ela é feita primeiro, ela é feita primeiro ponto terra, e aí aonde vai a máscara de solda, que é as trilhas, né, que faz as ligações do chip, do circuito aí da máquina, é onde estão as ligações, aonde passa as tensões e as correntes, tá bom? E aqui no negativo, ó, por exemplo, ó, eu estou medindo aqui no pino 2, né? Então, quer dizer o quê?
que esse pino 2, ele tá ligado com esse cara aqui, ó. Lembra das duas pontas? Elas não estão aqui, ó. Elas estão conectadas entre si. Então, esse pino 2, que é o terra, ele tá conectado aqui também com esse pino do conector, ó. Que ele, na verdade, não é que ele não vai para lugar nenhum. Ele faz parte também daí da região negativa da placa, né? Então, ó, do aterramento da placa, ó. Então, aqui, ó. Ele tá ligado, que tá ligado com o pino 2, né? Ok? E o pino 40, ó. Pino 40 é terra também. Aí, ó, 38, 36, 34, 32, o pino 30, ó. Eles estão ligados entre si, tá? Então, isso serve para medir continuidade, para você saber se um ponto tá ligado com o outro, tá? Então, aqui, ó, vou pegar um pedacinho de estanho, olha só. Se eu medir um pedacinho de estanho, ele também apita lá. E ele vai marcar no multímetro, perdão, eu não coloquei o multímetro aqui, ó, ele vai marcar aqui, ó, uma resistência baixinha, porque, né, ele tem uma resistência baixinha, ou então vai marcar 0. Então quer dizer aqui, ó, que o pino está conectado. Eu vou fazer um outro exemplo agora com esse conversor IDE SATA e vou mostrar para vocês aqui a questão de continuidade, tá? O que é continuidade? É quando você tem dois pontos conectados entre si, ó. Esse aqui é um pedacinho de estanho, tá? Aqui no multímetro, na escalinha aqui, ó, onde tem esse bip sonoro, quer dizer o quê? Que quando você conecta, ó, ele apita, quer dizer que ele está conectado entre si. Não, às vezes não quer dizer que é curto, tá? Mas quando um componente entra em curto, ele faz isso. É como se ele perdesse as propriedades do silício dentro dele, e aí você precisa remover ele do circuito para que ele saia do ponto de curto, né? Então o que acontece, ó? OL quer dizer open line, né, que é linha aberta. Então quando, por exemplo, um capacitor ele entra em curto na placa, ele liga o ponto positivo onde ele está conectado com um ponto negativo. É como se ele pegasse a linha do ponto positivo, por exemplo, a linha de 3 volts, e ele conectasse direto para o terra. E aí ele faz isso aqui, ó. Ele entra em curto, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, desse conversor IDE para SATA, só para vocês entenderem a questão de continuidade, tá? E de curto. Ó, esse aqui é um capacitor SMD, tá? Eu não sei o valor dele, porque ele está conectado na placa, e capacitor para você medir tem que ser fora da placa, tá? Seja eletrolítico ou SMD, você precisa medir ele fora da placa para você ter o valor correto dele. Mas vamos supor que esse capacitor aqui a gente quer medir para saber se ele está em curto ou não. O que você faz? Você pode colocar a ponta de prova diretamente no componente para saber se ele está em curto, tá? Ó, ele não apitou, ou seja, o ponto positivo desse capacitor está numa trilha, num circuito, né? E ele não está em curto. E o ponto do aterramento aqui, onde estou colocando a ponta de prova, eu não sei qual que é o terra ou não, porque eu não sei onde eu coloquei o pino. Ó, aqui é um ponto de terra, que é onde está o pino do conector SATA. Aqui eu sei que não é o terra, mas se eu vim para cá, eu sei que ele é, ó. Certo? Esse aqui, ó, é o lado negativo do capacitor. Como é que eu descobri? Por causa da continuidade. Lá no multímetro vai estar marcando esse 0, talvez ele está com um pouquinho aí, né? Tem esse 0.004, desculpa, 000.4, quer dizer, ele tem aí uma resistência pequena, tá? Entre o ponto terra, mas isso não faz mal ao circuito, não quer dizer que o capacitor está em curto. Isso aqui quer dizer o quê? Que esse lado do capacitor é o lado negativo, tá? Então quando você coloca a ponta de prova em algum ponto da placa que você sabe que é o terra, que geralmente são isso aqui, ó. É a parte do conector, é algum pino que você sabe que é terra, ó. Esse aqui é o pino 2, tá? Essa linha aqui do conector só tem pino par. Então aqui é o pino 2, pino 4, pino 6, pino 8, pino 10. E o pino 2 nesse circuito aqui, como eu faço muita modificação em Dreamcast, eu já sei que ele é um pino de terra. Assim como o pino 40 também, ó. Aqui é o pino 44, aqui é o pino 42 e aqui é o pino 40, ó. Terra. O pino 30, que é o 38, 36, 34, 32, 30. O 30 também é terra. 28 não é nada. O 26, o 24 e o 22, ó, 26, 24, 22 são terra. O pino 19 também é terra, tá? Ou seja, todos esses pinos estão conectados, estão aterrados no circuito, certo? Então, voltando aqui, ó, o capacitor, esse lado aqui, ó, é o positivo, onde eu estou com ponta de prova vermelha, mas tem um outro porém aqui, um outro exemplo para vocês, ó. Ó, um capacitor aqui, né, tá no pino positivo, e esse capacitor aqui também, ó. Eles estão ligados entre si, eles não estão em curto, eles estão na mesma linha. Então eles estão conectados aqui. E o que quer dizer? A escala de continuidade está medindo que os dois capacitores estão ligados entre si. Ficou claro aí, pessoal?
a questão da continuidade, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E aí tem uma outra escala aqui para a gente medir, que é a escala de diodo. Como é que é essa medição de diodo? Eu já vou dar um exemplo para vocês e já vou explicar porque eu preciso buscar um LED ali e já volto. Ok, pessoal, já peguei aqui o meu exemplo. O que é essa escala de diodo, tá? Aqui a gente consegue medir, fazer condução reversa, ou seja, a gente descobrir quais são as microtensões que está acontecendo no circuito e também para a gente testar LEDs, por exemplo, né? Então aqui eu tô com uma placa de controle de Xbox One, tá? Eu quero testar aqui se esse LED está funcionando, tá? Então eu vou colocar as duas pontas de prova aqui, ó. Olha só, tá funcionando, né? E tá circulando ali o que? 2,6 volts, porque a tensão do multímetro tá alimentando esse LED aqui agora, tá? Ah, mas se esse LED não tivesse bom, ó, eu vou inverter as pontas, tá? O que é um LED? LED é a abreviação de Light Emitter Diode, que é diodo emissor de luz, tá? Então, qual que é a característica do diodo? Quando você inverte a ponta de prova do multímetro, um lado não tem que conduzir, certo? E o outro lado, ele tem que conduzir. Então, aqui nesse caso, ó, eu tô ponta a ponta de prova no negativo e a ponta de prova no positivo. E aí acende o LED e me dá o valor lá que está circulando entre esse LED, que é de 2,65 volts, certo? Então, o diodo se mede como? Um lado, ele não conduz, então ele vai dar lá OL, que seria o Open Line, e o outro lado, ele conduz, ok? Então é isso. Essa é a função dessa escala aqui de diodo, tá? Que é diferente da escala de continuidade, ok? Bom, pessoal, continuando aqui, nós então medimos nas três escalas, nós já utilizamos aqui a escala de resistência, a escala de continuidade, a escala de diodo, que a gente acendeu o LED aí da placa do controle Xbox One, e agora nós vamos medir a capacitância. Então vou apertar mais uma vez aqui, ó, o multímetro, ele já entrou aqui, ó, NF, quer dizer nanofarad, né? Ele está esperando aí a gente colocar um capacitor para medir. Eu vou medir esse capacitor de 3.300 microfarads, e vamos ver aí qual é o resultado que ele nos dá, tá? Então, a ponta de prova negativa vai do lado negativo do capacitor, já tem marcado aqui, ó, essa faixa, e a ponta de prova positiva eu vou colocar ali. Então, vou segurar um pouquinho, ele demora um pouco, porque ele carrega um pouquinho o capacitor para ler, e ali nós temos a nossa medida, 3.376, e tem um Mzinho ali que a sombra não está deixando pegar, olha, 3.377 microfarads, tá? Ou seja, esse capacitor, ele tá dentro aqui das especificações dele e tá tudo ok. E é assim que você mede capacitor fora da placa. Lembrando, capacitor não se mede na placa, porque a maioria dos capacitores que são utilizados aí como filtros de tensão para filtrar as tensões e as correntes, eles são conectados ao terra. Então, toda vez que você vai medir um capacitor numa placa que ele está aterrado, ele vai te entregar um valor que quase sempre, às vezes não, perdão, quase sempre não é o valor dele, tá? Então, não se mede capacitor dentro da placa. Você tem que arrancar ele da placa para você ter certeza de que ele está bom ou não. Andreas, tem exemplo de outros capacitores? Tem. Vamos sempre usar exemplos voltados para videogames. Esse é o nosso objetivo. Aqui nós temos, por exemplo, um capacitor, ó, SMD, de 470 microfarads, tá? Que é o capacitor que você utiliza aí para fazer reparo de 3 bips em PS3, ok? Um dos reparos, né? Então aqui, ó, nós vamos colocar a ponta de prova positiva no lado positivo do capacitor e a ponta de prova negativa no lado negativo. Vamos fazer isso agora e ver qual o valor que eles nos entrega no multímetro. Opa, pulou. Então agora ele está calculando lá. Escapou da minha mão. Vamos ver qual é o valor. Tá dando 656 microfarad, né? 0,655. Talvez esse capacitor, ó, ele é de 470. Talvez esse capacitor ele não esteja bom, tá? É um capacitor que eu tinha guardado ali, porque ele está muito fora da tolerância dele. Geralmente capacitor, você tem uma tolerância aí de 10%, né? Então, quando você tem aí um resultado um pouco alterado, pode ser que esse capacitor ele já não esteja tão bom. De 470 micros, ele poderia dar aí quase 550 micros.
e não 600 como está dando ali, tá? Então, existe aí uma coisa que você precisa considerar. O valor ele pode passar um pouquinho, mas ele não pode passar tanto, tá? Ó, 666 microfarads. Eu acho que é muito. Eu, por exemplo, não colocaria um capacitor desses para tentar recuperar um PS3, porque ele já pode estar alterado e isso aí pode você achar que é um outro problema no console e você acabar não fazendo o reparo, tá? Aqui, continuando na escala de frequência, a gente não vai utilizar essa parte de escala para fazer reparo em videogames. Não conheço nenhum amigo que usa, amigo que tenha, que também trabalha com videogames, tá? Aqui a escala de corrente, e aqui você talvez utilize, mas geralmente é utilizado em reparos avançados, eu costumo dizer assim. Porque você quer, por exemplo, identificar o quanto está passando de corrente em um determinado circuito. Eu vou pegar o exemplo de novo aqui da placa do Xbox One, para ver se vocês conseguem compreender de uma maneira mais simples. Por exemplo, eu quero, por exemplo, medir aqui, colocar um conector aqui de carga, né? Aqui nessa placa, supondo que tem um fio aqui, ó, tem um controle aqui, ó. Vamos supor que ele está alimentado, tá? O controle está alimentado e está recebendo lá a tensão aí de 5 volts, né? E aqui no regulador ela quebra para 3, então tudo certo. Aí você quer medir, vamos supor que o LED não está acendendo. Aí você quer medir a corrente que está passando por aqui. Eu teria que remover esse LED, colocar a ponta de prova em um lado e a ponta de prova no outro. Por quê? Porque os 5 volts que está circulando aqui no LED, né? Ele está entregando também uma corrente. Como a placa está desligada, a gente está fazendo só uma simulação, ele teria que dar um valor de corrente ali. E ali nós iríamos medir a corrente, tá? Então, medir corrente no circuito, outro exemplo com capacitor. Ah, eu quero que esse regulador, quero saber o quanto de corrente esse regulador vai receber ou está recebendo. Então você arrancaria esse capacitor da placa, uma ponta de prova vai no terra, a outra vai no negativo, não tem muita relevância você, para medir corrente, saber, né? Você precisa só pegar um ponto aberto, é isso que eu quero dizer para vocês. Então você tem que abrir o circuito, arranca esse capacitor da placa, né, com ferro de solda, e mede o quanto está passando de corrente nesse ponto da malha aqui, nesse circuito, ok? E aqui seria a mesma coisa, né? Só que aqui você mede corrente em miliamperes, ou seja, corrente bem mais baixas, então segue a mesma coisa do padrão aí de tensão. Lá em cima, tracinho reto, tensão, corrente contínua, e aqui onde tem o tio, corrente alternada. Com isso, finalizamos aí todas as grandezas, né? As principais grandezas para a gente poder fazer reparo práticos de videogames, certo? Então, pessoal, nós concluímos aqui a nossa aula de grandezas elétricas e de como você utilizar o seu multímetro. E eu trouxe aqui uma tabelinha que eu fiz, na verdade, algumas anotações para mostrar para vocês. Lembrando, resistência, você tem o símbolo aqui de ohm, né, que seria ômega, ou então o símbolo do God of War, né? Então, se você vai medir um resistor, né, para você entender e interpretar a leitura, ó, esse aqui é um resistor de 100 ohms, tá? Quando geralmente o resistor ele tem 1K, você não vai ver ele 1000 ohms, né? Você vai ver sempre 1K no circuito, na placa marcado, numa tabela de componente, dificilmente você vai ver isso. Mas é importante você entender essa conversão, tá? Que 1000 ohms é igual a 1K. Então, 2000 ohms é igual a 2K ohm, ok? É isso, tá? Capacitância se mede em farad, geralmente você vai ver aquele Uzinho do torrent, né? Microfarad. Então, um capacitor de 3.300 UF é um capacitor de 3.300 microfarad. Indutância é a escala de Henry. Esse meu multímetro, ele não mede indutância, ele mede frequência. Então, aqui nós não vemos porque é uma coisa que também nós não vamos ver. Mas você consegue medir, por exemplo, numa outra aula, eu vou mostrar para vocês aonde tem indutor e como você pode medir ele. Você pode medir a continuidade dele, tá? A frequência é uma coisa que também a gente não utiliza, tá? Aí pelo menos na parte de serviços práticos. Corrente contínua eu mostrei para vocês como você faz para medir, né? A tensão contínua também eu mostrei o exemplo da pilha. A corrente alternada eu mostrei para vocês no exemplo da tomada.
a tensão alternada. Perdão, na verdade a corrente, eu não te mostrei a corrente alternada, eu mostrei a tensão alternada, mas corrente alternada a gente não vai precisar medir, porque o circuito que a gente trabalha, geralmente controles, consoles, não precisa medir corrente alternada, tá, gente? Então aqui a gente não mede, e a tensão alternada a gente mede, né, nas tomadas, a gente mede nas entradas das fontes dos consoles e na parte primária, né, de uma fonte aí de console, ok? E isso aqui nós mostramos também. Então, beleza? Com isso nós terminamos aí a nossa aula prática de grandezas elétricas e eu espero que você tenha compreendido qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar nos comentários, tudo bem? E essa foi a nossa aula aí das grandezas elétricas que nós fizemos com o multímetro, onde eu expliquei para vocês todas as grandezas principais para trabalhar aí com a sua bancada, com o seu início nessa área. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se esse conteúdo fez algum sentido para você, eu gostaria de pedir humildemente que você se inscrevesse no meu canal, compartilhasse esse vídeo com algum amigo que tem também interesse nessa área e ative o sininho para receber todas as minhas notificações. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer de responder essas dúvidas para vocês. E tamo junto. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.